Olá, meus amigos! Estou aqui para nossa conversa sobre teologia. Emerson, sobre a guarda do sábado, por que tem algumas igrejas que, aliás, a maioria das igrejas evangélicas, cristãs, católicas também, não guardam o sábado? Existem duas igrejas que eu conheço que guardam o sábado, que é a Batista do Sétimo Dia e a Adventista do Sétimo Dia. Mas somente essas duas, talvez existem outras. E aí, deve ou não guardar? Eu conheço algumas igrejas que dizem que deve guardar o domingo, outras, ou talvez a maioria, não precisa guardar dia nenhum. Eu quero falar sobre o que eu aprendi, sem estar voltado a defender a ideia de uma religião, seja a minha ou qualquer outra religião. O que eu compreendi com estudo sobre isso. A guarda do sábado foi ordenada por Moisés. E essas ordenanças de Moisés, segundo o Rabino Maimônides, o qual ele enumerou as ordenanças, os mandamentos, em 603, totalizando 603 os mandamentos dados por Deus através de Moisés. E o sábado é um deles. Porém, o sábado está dentro de uma categoria que é julgada como especial, que são os 10 mandamentos, o quarto mandamento dos 10. E as pessoas ficam inculcadas porque guardam-se 9 mandamentos, mas não guardam um. Por que isso? Por que então ou guarda todos ou não guarda nenhum? Na verdade, estes 10 mandamentos, eles não estão isolados dos outros 603 mandamentos. São todos os mandamentos. Obviamente que muitos fazem a classificação entre cerimoniais, morais, mas não é fácil fazer essa classificação. Os mandamentos são fáceis, mas outros nem tanto. E eu posso dizer que a guarda do sábado é um mandamento entregue por Moisés. A lei de Deus dada através de Moisés. E, segundo o que eu compreendo, todas as leis, as 613 leis, todas as leis entregues por Moisés, não é que elas foram abolidas, mas que elas tiveram um tempo determinado e elas alcançaram o seu tempo. E elas cumpriram-se todo o seu papel no seu tempo, na verdade. E que Cristo, quando veio à Terra, ele diz, olha, Moisés vos disse isso, porém eu vos digo, está lá em Mateus capítulo 5, que Jesus fazendo essa apresentação da sua visão das leis, uma nova elaboração, na verdade, um novo mandamento vos dou, disse Jesus, né? Uma nova aliança, um novo pacto. E então Jesus ele trouxe os seus mandamentos. Não que ele aboliu os outros, mas os outros, como eu disse, cumpriram a sua finalidade. Muito dos mandamentos do Antigo Testamento, eles também se repetem nas ordenanças e nos mandamentos que Cristo nos trouxeram, mas nem todos. Inclusive o sábado é um daqueles que não se repetem. E é por isso que por Jesus Cristo, nem os seus apóstolos ensinarem a guarda do sábado, é que os cristãos hoje, na sua maioria, não têm esta obrigatoriedade de guardar o sábado. Mas é somente sobre isso? É somente com base nisso, Emerson? Não. Porque a palavra sábado, ela significa também descanso. E o nosso descanso é Cristo. O sábado, como ordenança por Moisés, é um símbolo do descanso eterno que teríamos em Cristo. É uma sombra da realidade que é o descanso em Cristo. Então, aquele mandamento, ele cumpriu a sua finalidade, porque agora ele era uma sombra. Agora temos a realidade
que é o descanso em Cristo. Temos base nisso, Emerson? Óbvio, sim, eu tenho que falar com base em algum livro, né? Então vejamos o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Aqui referindo sobre o descanso em Jesus Cristo. Também podemos ver que os apóstolos, eles falaram para não fazer distinções entre dias e dias. Se alguém quer fazer, tudo bem. Mas vejamos em Romanos capítulo 14, versículo 5. Diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Então, segundo essa visão aqui do apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, ele diz, olha, se alguém considere a guarda do sábado, considere isso para o Senhor. Se alguém não considere, não podemos julgá-los. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tinha. Podemos ver também um pouquinho mais em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou por causa dos sábados. Ninguém vos julgue por causa dos dias de sábado. Ou seja, segundo a visão neotestamentária de Jesus, dos discípulos de Jesus, ninguém deve julgar ninguém por causa de dias, por causa do sábado. Se alguém considere guardar, não é pecado guardar. Se alguém quer guardar o domingo, não é pecado guardar. Se alguém quer guardar qualquer dia da outra semana, não é pecado guardar. Porém, não é pecado não guardar aquela lei específica dada por Deus a Moisés. Essa é a visão que eu tenho em relação ao sábado. E outra coisa, quando Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado, ele disse que o sábado é um direito e não um dever. Essa é a nossa compreensão para os cristãos hoje em dia. Naquela época, a época de Moisés, era um dever. Porém, o objetivo que estava por trás daquele dever era o direito, na verdade. Hoje em dia, o dever, aquele dever já se cumpriu em Cristo, o qual agora é o nosso descanso, né? Cristo é o nosso descanso. Mas o direito permanece para sempre. Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom.